Estamos em mais um episódio do SexyCast. Eu sou a Aline Jones, a host desse espaço de troca, de insights. O que me interessa aqui? Que a jornada do convidado sirva de inspiração para a sua jornada. E hoje a minha convidada é minha amiga. Ela tem mais de 400 mil seguidores no Instagram. E 2023 foi o ano em que ela emplacou duas personagens no ar. Luna, na série Dom, da Amazon Prime, e Ariela, na série Reis, da Record TV. Mas ela na Globo já foi Ana Paula, Rosana, Sula e a senhorita Nath. Senhoras e senhores, do Recife para o Brasil, a atriz Malu Falangola. Legal, adorei. Seja bem-vinda. Olá a todos. Obrigada Vou começar. Obrigada, eu que agradeço. Vou começar já com uma pergunta dessas, assim. Quem é você sem dizer o que você faz? Ai, essa pergunta... Esse tipo de pergunta é aquela pergunta que eu levo pra vida toda, né? Desde que eu entendi que responder essa pergunta é não responder o que você faz, que eu venho nessa busca. Eu falei sobre isso ainda esse ano, e eu fiz, gente, realmente a gente sempre fala, quem é você? Eu sou atriz pernambucana, vim de Recife, sempre falo essas características mais óbvias, e não o que tem dentro da gente, né? E não o que a gente realmente faz, a nossa transformação, o nosso dia a dia. E eu vim pensando sobre isso, e assim, é muito bom você se descobrir também com as suas qualidades, né? Porque a gente se pega muito nos nossos defeitos, nas nossas dificuldades do dia a dia. E eu vejo que eu sou uma mulher competente, eu sou uma mulher esforçada, inteligente, alegre, tenho minhas inseguranças, nas quais eu busco sempre ultrapassá-las, né? Eu acho que me colocar como mulher no mundo é um lugar que eu busco. Sou curiosa, sou misteriosa também em alguns pontos, sou tímida, sou muitas coisas. Estou em descoberta também. Sou muitas coisas, sou muitas mulheres, muitas Malus. Sim. E me deparando com elas cada dia mais. Eu tenho uma coisa que eu gosto de brincar, que é, uma vez eu fiz era uma bio pro canal Off que eles pediram, e eu falei, eu sou uma gaúcha arretada. E arretada seria muito mais clichê falar, eu sou uma pernambucana arretada. Qual é a definição de arretada? Arretada é uma mulher potente, que faz o que quer, que sabe o que faz, que se posiciona, que tem segurança e que não deixa nada passar barato, eu acho. Que não se submete. Não se submete. Não se domestica. Exatamente. Tentar a vida na cidade grande foi e é uma promessa da vida de muitos brasileiros. O que você diria para uma mulher nordestina que sonha com o eixo Rio-São Paulo? Então, são 13 anos, né, de Rio de Janeiro, que eu tô aqui. Então, eu já passei por muitas fases. Eu cheguei em uma época em que até a nossa profissão, nosso mercado era um, e hoje o nosso mercado já é outro, né? Então, vivendo essa curva aí, dessa carreira artística, eu vejo que hoje, a mulher nordestina, ela tem que ser a pura essência nordestina. Quando eu cheguei há 13 anos, diziam pra mim, você tem que mudar, você tem que neutralizar esse sotaque. Você não tem perfil de nordestina. E eu me questionei durante anos. E eu me distanciei de mim durante anos. E hoje o Nordeste tá aí com uma potência crescente no cinema, na televisão, no teatro. A gente consegue acessar peças nordestinas aqui no Rio de Janeiro. Isso antigamente não era tão comum. Então, assim, a mulher nordestina hoje que chega aqui no Rio de Janeiro pra tentar qualquer outra coisa, pode ser ela mesma. Não precisa ouvir esse tipo de comentário de que existe um padrão, que exista um tipo de mulher nordestina. Eu vi que você fez um podcast que era Vozes Nordestinas. E é um podcast que fala sobre mulheres nordestinas que foram inspiradoras, independente do trabalho que elas faziam. Tem alguns nomes para que as pessoas possam buscar e pesquisar? Sim, esse podcast ele foi muito interessante, porque foram amigas minhas nordestinas que me convidaram durante a pandemia, a gente tentando fazer aqueles movimentos. E eu lembro que esse podcast foi muito gostoso. A gente falou sobre Nízia Floresta, Maria Firmino, sobre nomes importantíssimos da história do feminismo e que abriram portas para nós mulheres estarmos aqui hoje, principalmente eu, mulher nordestina. Por falar em nomes importantíssimos, o seu avô foi uma pessoa muito importante para a cidade de Recife. Você sentiu ou sente a pressão de fazer algo grandioso para sua família? Então, eu acho que essa vontade de fazer algo grandioso vem mais de mim pro mundo mesmo. Do que eu quero fazer da minha carreira, da minha profissão,
para o Nordeste, para o Brasil, para o mundo. Eu tenho essa história do meu bisavô, que na verdade a gente não se conheceu, né? Tem muitos anos. Ele levou o cinema, e na verdade ele trouxe da Itália uma traquitana, uma câmera, e filmou o Recife naquele ano, que era o ciclo do Recife, sendo construído. Haviam muitas obras na cidade. Então essas imagens, elas foram muito funcionais hoje para a história do crescimento da cidade. Mas foi uma passagem rápida, logo a produtora foi a Pernambuco Filme. E tem o Veneza Americana, que é um filme dele, então sempre nos festivais homenageiam ele. E eu tenho esse legado, né? Eu acho que foi um pioneiro. Ele foi pioneiro nesse ponto. E eu tenho como uma honra. Mas depois dele não teve mais nada, assim, não teve mais ninguém. Teve a filha dele, Adriana Falangola, que aparecia nos filmes dele. E foi uma tia minha que viveu muitos anos. A gente conviveu juntas, conheci ela, pude ouvir histórias dela. Mas que ela só fez aquilo ali, entendeu? Ela viveu aquela fasezinha e na minha família nada mais aconteceu. Então tá comigo. Então você é a primeira artista depois deles, depois dessa geração. Sim, de audiovisual, cinema, sim. Tem muitos músicos, poetas na família, escritores. Tá. Mas além de atriz, em 2020 você lançou também uma marca de roupas. Sim. E de todas as possibilidades de negócio, por que você decidiu empreender na moda? Então, né, além de sentir a necessidade da moda na minha profissão, na nossa carreira, né? A gente sempre tem eventos, a gente sempre tá aqui dando entrevistas. Sim, inclusive Isa Lupetina, consultora de estilo de imagem, quero agradecer porque é uma grande parceira. Maravilhosa, você tá sempre maravilhosa aqui, que eu já vejo nos outros Sem ela vídeos. não seria ninguém, porque eu falo assim, gente, eu sou brega. Ah, mentira. Eu juro, eu sou, porque no Instagram não dá pra ver, porque nós somos atrizes, a gente sempre tem alguém por trás nos vestindo. É verdade. Mas se eu olho os meus vídeos de infância, e a minha própria amiga, esses tempos eu liguei pra ela e falei, amiga, eu tô com várias roupas pra dar. Ela falou, tu? Não, obrigada, querida. A senhora não tem estilo nenhum. Ah, eu não acredito, Aline. Juro, Não. juro. Eu sei, é fake, é tudo fake. O nome dela é Isa Lupetina, tá, gente? Maravilhosa. Mas é isso, aí a gente tem essa necessidade, né? Por exemplo, a roupa que eu tô é da minha loja hoje. Então, assim, a gente quis... Eu tenho 2 sócias, né? A Aline Dias, que é atriz, e Caroline Barbosa, que é psicóloga. Também teve sua passagem aí no teatro. Mas somos 3 sócias e a gente sentia essa necessidade no nosso dia a dia, a gente ter roupas confortáveis. A gente gosta do conforto e da segurança. E aí veio disso. Vamos pensar em algo que a gente vai usufruir também, né? Vai participar da nossa rotina, que a gente consiga juntar tudo, fazer essa mistura e conseguir levar nas nossas carreiras. Aí foi aí que veio a roupa, a moda. Então, basicamente, tu criou um negócio pra resolver uma dor que você tinha como cliente. Exatamente. Que tipo de roupa que eu preciso no meu dia a dia é essa roupa que eu vou comercializar? Isso, porque eu também não sou essa pessoa da moda. Eu não acompanho 100% a moda, não sou tão ousada assim. Eu sou uma pessoa que gosta de conforto e segurança. E que eu me sinta bem, bonita. Gosto de peças mais sexy, gosto. Mas a gente sentia isso, de ficar procurando, não achava. Ter um estilo próprio. E aí a gente foi no que a gente gosta. E qual dica que você daria pra alguém que sonha em ter a própria marca de roupa? Ai, tenha paciência. Paciência, perseverança e constância. Porque são coisas que eu vim aprendendo ao longo do tempo, que eu ainda tô aprendendo, né? É minha primeira experiência também, eu não tinha outras empresas antes. Quer dizer, tive uma, mas que não era... Tem uma, né, que eu tenho 2 empresas, mas que não era da moda. E é uma maquinária, uma maquinária diferente, assim, de tudo. Porque você começa a ter que entender de vários setores que você não fazia ideia. E assim, eu sou empreendedora, né? Eu quero colocar pra frente o negócio. Mas às vezes eu não consigo ter profissionais suficientes do meu lado, por causa do financeiro, pra me ajudar em tudo. Então eu meto a cara e vou atrás. Então, assim, ter essa paciência de você buscar, entender novos assuntos e insistir, né? Todo dia. Eu até quero te perguntar até com relação a essas questões práticas, né? De logística, de gestão. Eu lembro que uma vez a gente se encontrou e você falou, não, porque agora eu tenho um depósito, que é a minha casa, que é onde eu guardo o meu estoque. Então, o que mudou na rotina da Malu, atriz, desde o dia que ela decidiu ser dona de uma marca? Sim, mudou bastante. Meu tempo foi mais dividido, né? Pra essas outras funções. Eu tive que abdicar de alguns desejos meus da minha carreira principal, que é ser atriz. Eu tive que abdicar de querer fazer uma peça, de querer produzir, de querer escrever, porque eu queria um dinheiro mais imediato. E eu tenho eu sou meio impossível, eu gosto das coisas mais rápidas e eu gosto também de ter um pouco de controle do que eu tenho na minha mão, né? Então, ter a minha empresa me levou a isso. E aí eu peguei um quarto da minha casa, coloquei o meu estoque,
tenho essa coisa de acordar e ir pro meu escritório, mas também tenho uma liberdade, porque sou eu quem faço. Então, eu acho muito gostosa essa rotina nova que eu criei. Que eu fico ocupada e trabalho a minha criatividade, né? Que também faz parte de todas as minhas áreas. E como que foi a construção desse branding, né? Como que vocês fazem a divulgação das peças? Como é o funil de venda de vocês, assim? Como foi? Porque você falou agora, às vezes eu preciso buscar profissionais e às vezes eu não tenho dinheiro para pagar, o que é muitos casos de muitas pessoas que nos assistem. Eu sei que eu precisaria de uma social media. Eu sei que eu precisaria de alguém para fazer tráfego pago. Eu sei que eu precisaria de alguém para fazer várias coisas que nesse momento o meu negócio tá muito embrionário. Sim. Então, sou eu a pessoa que penso na logística, que faço a copy, que monto, sou eu a modelo. Tudo! Como foi a criação, por exemplo, do nome, né? Você contratou alguém pra fazer o branding da marca? Não. Conta tudo, assim. Conto. É muito legal, porque somos 3 mulheres, meninas mulheres, assim, descobrindo, né? E a gente tem uma sintonia muito boa, nós 3. Todo mundo ficou meio assim, sociedade. Você sabe que sociedade não dá muito certo não, né? Todo mundo que eu falava que eu tava abrindo uma marca, perguntava se tinham muitos sócios, como que era, e fazia já um terror, assim, um terrorismo. E a gente vem numa pegada, assim, muito gostosa. Começando pelo nome da marca. A gente, claro, cada uma colocou uma ideia ali. Só que quando a Carol veio, a Carol é psicóloga. E ela trouxe uma palavra, que foi ânima. E aí a gente fez, vamos se aprofundar nessa palavra? A gente gostou. Soou bem entre nós 3, assim, foi uma harmonia. E aí a gente viu que ânima significa alma, a alma do mundo. Também nas questões da psicologia. De Jung, que é o arquétipo feminino no homem, que tem o ânimos também, que é o arquétipo masculino na mulher, né? Então, e a gente viu que é uma coisa que agrega a marca, que a gente queria fazer algo que, mesmo sendo uma moda feminina, a gente tem peças unissex, sabe? Dá pra qualquer um usar. As camisas de linho. Camisas de linho, alfaiataria. É livre, sabe? Essa liberdade da gente se sentir confortável e a gente deixar quem quiser também se sentir confortável. E aí a gente bateu nessa tecla. Beleza, ânima. E vamos... Aí não tinha alguma coisinha lá burocrática, a gente pensou, então bora animar. Porque aí lembra dessa coisa da alma leve, alegre. Vamos jogar pra cima e ficou ânima. E a gente adora. Ânima é muito bom, porque ele transformou ânima num verbo, né? Numa ação, né? Isso é muito lindo. E veio da gente mesmo. Foi ideias criativas dali daquele momento. E quero, inclusive, acrescentar para quem tá nos assistindo como é interessante, porque, de fato, a gente sabe que existem muitas questões societárias. A sociedade é um casamento no mundo dos negócios, então tu tem que estar muito preparado para se unir com pessoas que você confia, que tem afinidade. Mas também, eu sinto que, por vocês serem artistas, de alguma maneira, existe uma sintonia que lembra teatro de grupo, sabe? Existe um lugar também que ainda como a gente preserva a provocação. Isso, o encantamento de criar algo, idealizar algo. E, de alguma maneira, aquilo tem a ver com quem vocês são, né? A gente pensa assim... Eu tava entrevistando a Fefa Moreira, e aí ela falou... porque eu fiz um processo de posicionamento, de carreira... com um dos meus mentorados, e o nome dele era Ícaro, e a gente trouxe o Ícaro da mitologia. E a gente fez a logo dele com asas, por conta dessa referência da mitologia, e aquilo foi um presente para ele. Sim. Porque era como se ele pudesse se reconhecer através daquele mito, se reconhecer como um homem que tinha asas. Então existe todo um imaginário criativo que você se relaciona na hora que você tá criando o seu branding, na hora que você tá criando a sua marca. Então muitas vezes não é sobre o que vai me dar dinheiro, só quais são as cores, porque tem toda, enfim, uma técnica para branding, mas ao mesmo tempo existe uma conexão que você faz com você mesmo e com o que você quer passar, né? Sim. E que termina que flui, né? Quando você tá disposta a ser provocado e a provocar e não querer só comandar naquilo, né? A gente tem que entender que é uma sociedade, né? Compartilhado. Então, a coisa vai encaixando. De primeira, ânima foi uma palavra super estranha pra gente, assim. Beleza, ânima, mas será que todo mundo sabe o significado disso? Sabe? E aí depois a gente foi descobrindo coisas. O Milton Nascimento tem um álbum chamado Ânima, que é a alma, uma letra linda de uma canção. Então, assim, aí vem vindo, sabe? Parece que as coisas começam a fluir, você começa a se identificar cada vez mais com aquilo que você criou. Então, e aí a gente começou a meter a cara nisso. A consultar, fizemos uma consultoria com uma amiga nossa que foi indicação, fomos atrás de pesquisa de tecido, costureira, e a gente entrou no universo totalmente. Então, fabricação própria. Fabricação própria. E vocês mesmas desenham. A gente desenha, já tivemos o apoio de uma stylist para fazer alguns croquis e tudo mais, mas depois a gente começou a fazer a nossa própria criação, junto com referências, ideias,
E conteúdo, tudo nosso. Dentro de casa, a gente se junta, faz um dia inteiro de vídeos, resolve programação de postagem, site, preço, precificação, planilha, é tudo a gente, tudo online, pessoal, a gente se vira como dá, porque somos 3 mulheres com rotinas muito puxadas. As minhas outras 2 sócias são mães, têm outras carreiras, então assim, a gente se vira nos 30. Mas que interessante também, mais uma vez, a questão do coletivo, né, gente? Sozinho a gente não faz nada. Então, às vezes você não tem dinheiro, mas você pode encontrar pessoas que têm o mesmo propósito que você, ou que de repente se interessam por alguma área específica do negócio que você está criando. Então, não necessariamente vocês não se pagam, né? É realmente um lugar de vamos dividir os lucros igualmente de um trabalho que a gente vai entendendo como cada um pode contribuir mais, né? Isso. Por isso que tem que ter muita certeza, né? Que é um casamento mesmo. Pra gente dar o primeiro passo, foi muita conversa séria. Uma olhando no olho da outra, assim, vocês estão entendendo o que vai acontecer. É isso, a partir de agora, que vai transformar a nossa vida. Tá disposta? Tem noção das consequências? Tem noção do que vem depois? Do tempo que vai ser dividido? Isso foi muito bem conversado. Porque é muita responsabilidade, né? Sim. E vocês já brigaram? Já tiveram consequências? Nunca. É um papo muito aberto. A Carol e a Aline já se conheciam há muitos anos. A Aline eu já conhecia há muitos anos de trabalhos, então a Aline fez a ligação minha e de Carol. E aí a gente se conheceu, nos demos muito bem de cara. E aí tem essa harmonia de já ter essa intimidade de anos. E já de ter trabalhado juntas, então isso facilitou também. E diálogo aberto. E hoje a maior renda de vocês é Instagram ou o próprio site do e-commerce? Ainda não é o próprio site. Porque a gente teve aí um gap de tempo, que a gente até vai voltar a lançar agora novas peças, porque a gente deu uma pausa. Então, volta para ser o Instagram. Entendi. Cada um nas suas carreiras. A gente ainda tá tentando levantar esse plano B, sabe? Que é a loja. É o plano B, mesmo tendo muita importância. Né? Mesmo a gente colocando ele como prioridade, tendo outras carreiras, mas a gente coloca ele como prioridade, mesmo sendo plano B. E a loja física é um sonho? Sim. No início não era. No início a gente estava bem contente com a online, mas hoje a gente vê que a loja física, sim, é um sonho. E por que isso mudou? Porque a gente vê que a gente quer sentir, a gente quer entrar naquele lugar, sabe? O online, ele fica naquela ideia e a gente sabe que é mais difícil das pessoas conhecerem a peça. A gente sabe que tem uma comunicação diferente, né? E a loja física, eu acho que a gente sente talvez a gente tenha mais facilidade de vender. Isso também vai ser muito importante. E a coisa da construção, da materialização da coisa, sabe? Eu acho que também de crescimento. É uma estratégia de branding, né? Você pega grandes marcas, geralmente as lojas do shopping dessas grandes marcas não são... Algumas pode até dar prejuízo, mas o fato de você manter uma loja física num shopping com determinado padrão, isso gera um desejo pela tua marca, Sim. Que aumenta as tuas vendas no online, né? Com certeza. Então, às vezes, também a loja física ela é uma estratégia de branding para falar, olha, essa loja é que tá lá no Village Mall, e as lojas que estão no Village Mall têm um padrão que a minha marca comporta pagar o aluguel de uma loja lá. Isso. Então, também acho que há de se pensar o quão estratégico é, porque uma coisa é uma loja num shopping de alto padrão de clientes, outra coisa é uma loja um salão de beira de rua. De calçada. De calçada. Então, exato. tem esse lugar de que salão que eu tenho, que loja eu tenho, qual é o tipo de comércio, o lugar que você vai ocupar físico, não só também o branding que tu vai criar dentro da loja, a vitrine, o cheiro. Não, Tem todo um pensamento estratégico de como fazer aquele negócio estar no lugar... Isso. Que concretize valor, né? Você constrói aquele imagético ali da pessoa, né? Sim. Do cliente. Muitas pessoas em casa precisam dividir o tempo entre mais de um cliente, mais de uma profissão. Então, quantos % do seu tempo hoje você é atriz e quantos % você é empresária? E como você planeja e organiza a sua rotina? Então, a minha rotina ela tem fases, né? Por causa da carreira. Se eu estiver gravando alguma coisa, viajando, por exemplo, ela vira 100% carreira artística. E por isso que minhas empresas, elas têm esse suporte. Né? A loja, eu tenho as minhas 2 sócias, e a minha loja de cestas de café da manhã, eu tenho a minha mãe que me ajuda, e que eu posso também fechar temporariamente a hora que eu quiser, porque são entregas imediatas, né? Então, vamos dizer que hoje, que eu tô agora sem gravar nada, eu tô voltada 70% para minhas marcas, para as minhas empresas, e o resto voltado para minha carreira.
E como tem essas viradas, né? Sim. E como que você se organiza financeiramente e psicologicamente para as fases fora do ar ou dos palcos? Nesses momentos, quais são os movimentos possíveis de serem feitos? 10 anos de terapia. Olha, muito Rivotril. Eu tô assim, ó, 7 comprimidos de Rivotril pra conseguir dar conta. Pra conseguir dar conta dessas entre-safras, né? Que, nossa, meu sonho seria manter a minha carreira lindamente, sempre gravando, filmando. aquele trabalho que vai emendando um outro, né? E ligando aqui, ó, a minha empresa tá bombando aqui, abre o computador, resolve, vai ali rapidinho fazer uma coisa mais prática. Mas assim, eu li pausa dramática. Mas assim, né? Tem a vida. No meio tem os sonhos e tem a vida. E a realidade. A vida real. Eu me organizo muito bem financeiramente. Assim, eu aprendi isso com minha família. Minha mãe sempre me deu esse pé no chão, né? De que eu tenho que ter a noção do que eu tenho. Eu não posso ficar iludida, principalmente com a gente que ganha com um trabalho que acaba, né? Um trabalho que começa e acaba, às vezes é uma grana boa, mas que você não sabe qual vai ser a próxima que vai entrar. Então, eu sempre fui educada financeiramente na minha casa e guardo dinheiro para essas entre-safras. Já venho nessa rotina, né? São quase 10 anos de carreira, então eu já tenho essas estratégias. E as minhas empresas vieram justamente numa entre-safra, que foi na pandemia, acho que foi o auge de preocupação, né, de muita gente. E aí eu tive esse impulso de ter essas empresas paralelas para eu não ter tanto medo da entre-safra. Eu acho que isso é uma coisa clara na tua jornada, né? Não se coloca todos os ovos no mesmo cesto. Aí, aos poucos, tu vai separando os cestos para realmente conseguir viver. E eu acho, na verdade, que a tua jornada, ela é a jornada de muitas pessoas que em 2020 se viram entendendo que o mundo pode mudar a qualquer momento e eu preciso estar preparada para mudanças que vão impactar completamente a minha vida, como foi o impacto que teve na vida de todo mundo, mas na indústria cultural mais ainda, né? Exato. Então, eu acho que teve uma volta, um entendimento de como a gente retoma o mercado, já também não é, digamos assim, a cultura vai te dar muito dinheiro, então já era pouco, e aí ficou sem nada, né? Então, acho que muitas pessoas passaram a ver o empreendedorismo como uma possibilidade de plano B, plano C, né? E como a gente, na vida adulta, precisa ter esse planejamento. Essa organização. Porém, eu quero falar de criação de personagem. Eu quero dar um turning point aqui no nosso roteiro, porque sei que a Malu agora é uma empreendedora e tá aí nessa batalha de todo dia, mas um dos motivos de, na tua bio, eu falar de todas as mulheres e todas as personagens que você já fez é porque, dentro das mentorias aqui com os alunos, eu falo muito sobre criar um personagem. Porque eu acho que o que me diferencia, por exemplo, de coaches de comunicação é que, seja autêntico. Seja você mesmo. Aquela coisa que até nas salas de ensaio a gente escuta. Malu, Aline, eu preciso que você seja verdadeira. E aí, o que é a verdade? Assim, nós tivemos o privilégio de uma educação artística. Mas a maioria dos meus mentorados não tem uma história de desenvolvimento de uma expressão de si mesmo, né? Então, entender racionalmente o que é ser autêntico, na prática, o que acontece é a gente abre o nosso celular, abre os stories e fica se olhando, assim, pra gravar aqueles stories e pensando quem sou eu, né? Pro mundo. E eu acho que uma das coisas que ajuda nesse processo de se desenvolver nas redes sociais é você criar um personagem. Porque eu sinto que eu só descobri sobre eu mesma, quem eu era e como eu me posiciono e as mulheres que eu sou, os papéis, porque eu vivi muitas personagens. É um pouco aquela reflexão do Saramago. A gente só consegue ver a ilha quando a gente sai da ilha. Então eu comecei a perceber que existia toda uma metodologia que eu podia criar em cima da ideia de que as pessoas, ao viverem personagens, quando elas voltam para elas entendem mais como elas funcionam e por que aquilo é diferente ou por que aquilo é similar. Então, o que eu quero te perguntar é, de todas as mulheres que eu citei na tua apresentação, o que delas ficou na Malu? Quais foram os pontos que você falou, nossa, isso eu peguei pra mim, isso eu falei, nunca vou ser assim, coisas que foi difícil desenvolver, coisas que você aprendeu ou coisas que você emprestou? Eu acho que na minha vida, eu sou um pouco durona comigo mesma, sabe? E eu acho que alguns personagens me fizeram
sentir dores que talvez eu não me permitisse sentir na minha vida. E eu acessei elas em determinadas cenas que me fizeram ver que é possível, que é bom liberar isso, sabe? E por várias vezes eu senti essa cura, sabe? Nesse lugar de acessar e conhecer. Ultrapassar o medo. Sim. E aí eu acho que a nossa profissão dá esse privilégio da gente acessar coisas sem muita responsabilidade pessoal, né? Não sou eu. É a minha personagem, é o meu trabalho. Então eu vou e acesso o que for preciso. Então eu acho que eu já cheguei nesse lugar de, tipo, acessar o que for preciso e não teria coragem de acessar isso na minha vida real. Na minha vida pessoal, né? Então eu acho que eu trouxe descobertas profundas, assim, de dores mesmo. Porque eu acho que, assim, a felicidade, né? A alegria, eu acesso ela mais rápido. Eu acho que eu sou uma pessoa mais engraçadinha no meu dia a dia. Eu não sou uma pessoa tão pra baixo. Então, trazer a dor pra mim sempre foi uma descoberta maior. Eu levo delas isso. Essa última personagem em Reis, a Ariela, ela teve uma passagem bem dura. É uma série, né? Muito intensa. Então, eu pude acessar nela algumas dores que não sei, até muda até a energia do seu ano, né? Você viver aquela personagem ali. E foi um ano mais denso, vamos dizer assim. Porque você tá vibrando naquela energia, né? Que completamente diferente do ano da Sula, por exemplo, que era uma personagem completamente solar, completamente engraçada, ingênua. Então parece que a vibração fica dentro daquilo, né? A gente vive profundamente as dores ali, as alegrias e os amores das personagens. Recentemente a gente se encontrou como finalistas para uma personagem, Sim. né? E é muito interessante perceber que aquela personagem... acho que tudo bem a gente falar, já tá no ar, Dona Beija, uma novela da HBO, que quem acabou pegando foi a Bianca Bin, uma amiga, a gente trabalhou juntas. Maravilhosa. E foi interessante olhar para o que eu tenho, o que você tem, o que a Bianca tem, que interessa para aquela personagem, a Angélica, Isso. né? E acho que a Angélica, ela tinha algo que era essa energia, na primeira fase da novela, uma energia muito de sonhar com a vida, com aquele homem, né? Sim. Tinha uma sonhadora que precisava. E eu demorei um tempo pra perceber o quão solar eu podia ser. Porque eu sou uma pessoa solar, eu vejo que você é solar. Sim. Tem um lugar da alegria, da leveza e do otimismo que a gente habita. E é fácil pra gente habitar. Mas como eu também a gente tem nesses momentos mais densos, fica difícil a nossa percepção, que é um pouco o que eu sempre falo dentro da minha metodologia, que é o que eu sou, o que eu acho que eu sou e o que as pessoas acham que eu sou. E a gente tem que estar sempre tentando se fazer essas 3 perguntas, porque realmente, se o mesmo diretor de elenco nos chamou pra fazer teste pra uma personagem, é porque ele tá vendo essa energia na nossa vida, que a gente pode emprestar aquela energia, né? Sim. Ao mesmo tempo, era uma personagem que eu tinha dificuldade de me conectar com a época na qual ela se submetia muito, né? E ela era, na verdade, bastante religiosa. Sim. E que não é uma carga emocional que eu carrego. Então, ontem mesmo, eu tava conversando com um amigo sobre religiosidade, e eu falei, eu não tive uma educação religiosa, sabe? Eu achava até um tempo que Jesus e Cristo eram 2 pessoas diferentes, entendeu? Nesse nível. Sabe? Mas, então, Jesus Cristo é a mesma pessoa. Ah, tá bem. Sabe? Eu sei mais de orixá do que do catolicismo. Então, é interessante ver como, esse é o ponto que me conecta, mas também esse é o ponto que me afasta. Porque eu realmente... Aí, o que a gente faz? A gente vai buscar as pessoas que são assim. E aí a gente passa a tentar entender como que as pessoas que são extremamente religiosas e, por exemplo, sonham em casar, né? Sonham e entendem o casamento como num lugar, num território. Como que essa pessoa age? Quando essa pessoa fala de um casamento, como que essa pessoa fala? Como é que tá a respiração dessa pessoa? Como ela olha pro amor da vida dela, Então, tudo isso passa por um processo de trabalho, Sim, né? é o dilema de você aparenta ser, mas você não é. E aí essa busca do ser, né? Mas,
Nesse caso, eu vivi uma vida no catolicismo, né? Eu estudei 16 anos num colégio católico. Nossa Senhora Auxiliadora, igreja todos os dias. Pra entrar na aula, a gente rezava. Eu estudei no Maria Auxiliadora também. Foi? De onde? De Porto Alegre. Era Rede Salesiana. Sim, eu estudei lá em Recife. Gente! A vida inteira. Eu estudei no mesmo colégio a vida inteira. Então, também. assim, pra mim era a minha segunda casa, né? A igreja era a segunda casa. Mas eles obrigavam vocês a ir na... Não. Obrigar não, mas assim, tinha que ir na capela? Tinha o Bom Dia na capela, que levavam todas as salas e a gente rezava e ia pras aulas. Ai, é verdade. Eu me lembro que a minha mãe disse que uma vez, eu não sei porquê, eu não queria fazer alguma coisa. Eu disse que a minha mãe tava com câncer. Olha a louca. E mandei todo mundo pra capela rezar. E aí a minha mãe disse que chegou e todo mundo, como é que você tá? Juro, juro. Agora eu acabei de lembrar do momento capela. Você vai ser perdoada só porque você é atriz. Eu tava ali treinando a dor familiar. Gente, eu não acredito. Não, é isso, né? Não, no meu caso, eu gostava. Eu cantei na igreja, eu lia na missa, eu carregava a imagem até o altar, eu era super dedicada. Uhum. No final ali, eu me afastei um pouco, né? Fui crescendo, fui querendo outras coisas. Então, eu me afastei. Mas eu tinha essa memória emotiva pra personagem. E no nosso teste, eu me senti muito à vontade nessa fase. E não me senti tão à vontade na segunda fase, né? Que tinha uma passagem de tempo. Sim. Pra mim foi mais difícil o segundo. Sim. Pra mim, não. Pra mim foi mais difícil a primeira parte. Entendi. Porque, pra explicar, galera, a personagem, ela tem uma fase inicial e depois se passam 30 anos, 20 anos, uma coisa assim. Então, o teste era... O que os diretores queriam ver era a tua capacidade de parecer uma menina que ainda tem sonhos, ainda é romântica, tu viver aquele casamento merda e depois tu te tornar uma mulher amarga por tudo que você viveu, né? O que é o caso de a realidade de muitas mulheres brasileiras. A gente tem que representar uma vida ali. Exatamente. É um arco dramático muito bem conhecido das mulheres, né? Exato. Que depois de 20 anos tá seca, assim, e fala, gente, isso tudo foi esse casamento que fez comigo, né? Esse homem. Então, quando a gente tá num processo de personagem, é muito interessante ver que tu precisa, às vezes, emprestar... Tu tem mais amargura. Eu tenho, né? Eu tenho uma cólera, uma raiva, uma coisa que eu carrego, que é mais densa. Sim. E que eu acesso mais rápido do que o conto da Disney. Entendi. O conto da Disney, pra mim, é complicado. Tanto que eu fiquei, durante muito tempo, pra viver a Xuxa, numa série. Sim. E um dos motivos que eu acredito de não ter conectado era a minha dificuldade de voltar a ter essa luz de criança. Tá, porque eu sou muito adulta, muito capricorniana, muito... Gente, nem tudo que eu quiser o cara lá de cima vai me dar, entendeu? Calma, que eu, sabe, sou socióloga, sabe? Entendi. Estudei uma sociedade inteira pra falar, peraí, acho que não é Deus, acho que isso se chama mecanismos de poder e exploração. Entendi. Sabe? Então... Corta todo o brilho ingênuo da coisa, né? E aí é que tá, mas como uma boa atriz, exatamente, eu preciso acessar. Exato. E eu precisei fazer. Aí qual que é a questão? Se não é algo que surge naturalmente, essa ingenuidade que tu precisa resgatar, tu vai ter que fazer um trabalho mais profundo de resgatar essa ingenuidade, por exemplo. E aí a pergunta que eu te faço é, quando você ganha um roteiro ou a sinopse de um personagem, por onde que você começa a colocar essa personagem no teu corpo? Eu acho que eu busco antes identificar esse lugar de... Primeiro, o objetivo dela e se eu tenho ele dentro de mim de alguma forma. Então, eu tento encontrar essa dor primeiro. Acho que eu sempre busco a dor, não sei. Acho que é um lugar emocional, profundo, que traz a verdade, né? Eu acho que a gente é movido por emoções. E emoção é dor, né? É descoberta, é se rasgar por dentro, é se descobrir, se testar. Então, acho que eu vou mais por esse caminho. Eu gosto de pensar no objetivo da personagem e... Um exemplo, eu quero que você me valide, né? Eu quero que você me reconheça como alguém importante pra você. Então, durante toda uma cena, eu vou correr atrás da tua validação. Porque eu tenho uma dor, talvez, de ter sido humilhada. Não necessariamente por você, mas alguma coisa na minha trajetória me faz
carregar a humilhação, ou me faz carregar a vergonha. Então, eu passo a ser uma pessoa que tem um comportamento, e eu acho que muitos conhecem pessoas assim, que todo tempo preciso, por favor, dizem, dá pra dizer que eu sou boa? Por favor, dá pra dizer que eu sou boa? E quando tu passa a olhar mais pras pessoas, você começa a perceber que existe uma dor nelas, existe uma falta, e que geralmente ela se comporta pra tentar preencher essa falta, pra tentar dar sentido ou resolver essa questão que é uma questão do corpo emocional, né? Peraí. Sim, perfeitamente. Então, pergunta. Contemplar, escutar e observar ajuda alguém a se comunicar melhor? Sim. E é isso, né? A comunicação nada mais é do que troca. Então, se a gente não tá se ouvindo, se eu não tô interessada no que você tá falando e buscando falar algo que te traga também pra mim, ou que te informe algo, que vai modificar algo pra você também me trazer outra coisa, não há comunicação, né? Inclusive, o Fabrício Pietro, que é o roteirista do SexyCast, ele ficou 10 anos fazendo um programa de entrevistas. E ele virou uma pessoa chata. Desculpa, Fabrício. Mas ele fala assim, eu já não consigo mais conversar com gente palestrinha. Com gente que, tipo assim, a pessoa não tá me escutando. Ela só deu uma pausa no monólogo dela. Aí ela viu ali que eu falei alguma coisa e depois ela continuou falando a mesma coisa. Ela não foi atravessada pelo que eu falei. Isso é perigoso. Isso diz muito sobre o que a gente vive hoje nas redes sociais, né? Que as pessoas passam o dia falando sozinha, na câmera. Elas só leem o que elas querem e só vão responder o que elas querem. Então isso é um reflexo total de rede social. Sim. E eu acho que é um lugar, essa escutatória, né? É um lugar que se aprende, é um lugar que se desenvolve. E muitas vezes, pra você tá ali falando nas redes sociais, você precisa ter uma escutatória decente. Você precisa ter um diálogo na vida interessante para que você seja atravessado por coisas interessantes e seja capaz de fazer e falar coisas interessantes. Porque senão a gente acaba ficando um pouco ensimesmado na nossa própria imagem, no nosso próprio pensamento. Exato. Eu confesso que é algo que eu tenho cada vez mais aprendido por conta do programa. Por eu ter, de fato, agora um posicionamento de... Eu preciso estar atenta ao que você está falando. Sim. E estar completamente atenta e reverberar e entender que às vezes eu vou seguir o roteiro e às vezes eu vou abandonar porque alguma outra coisa está acontecendo aqui. Então, é um exercício que eu percebo que quanto mais eu escuto, mais eu incorporo coisas. Sim, e passo a dizer essas coisas nos próximos episódios como se fossem minhas, porque de fato eu peguei emprestado pra mim. Não, isso aqui, eu tava sentindo isso, assim. Eu me provoco muito nesse lugar de sentar e conversar. Eu tenho muitas amigas, a gente gosta muito de conversar, de sair do celular, de guardar, deixar na bolsa e esquecer o mundo. Eu posso passar 3 horas conversando num dia. Eu gosto de ter isso. Isso me afasta das redes sociais, isso me faz dividir meu tempo, é uma escolha. Mas estar aqui agora com você, eu tava sentindo isso. Eu falei, caramba, faz tempo. Porque mesmo quando eu tô fora, eu pego no meu celular pra ver. Mas aqui não, aqui a gente vai passar mais de 1 hora conversando, sem pegar no celular. E falando sobre coisas interessantíssimas, que estão me fazendo buscar em lugares que eu não fico buscando toda hora. Que eu tenho até preguiça de pensar, que eu deixo passar, que eu tô mais ligada no que tá acontecendo e tal. E esse momento agora tá sendo muito legal. Eu tava pensando aqui, você faz isso várias vezes durante o dia, né? Sim. É muito, acrescenta muito na sua vida. É impressionante, porque é um pouco o que eu disse do Saramago, de tu tem que sair da ilha pra olhar a ilha. Eu fico olhando a tua jornada, a maneira como você responde as perguntas, a maneira como você se coloca no mundo, quanto tu te dá de silêncio, o quanto tu tá num outro ritmo da vida buscando. Tem tantas pessoas vivendo vidas tão diferentes que eu sempre me defronto como eu responderia essa pergunta. Como eu sou quando sou eu que tô aí do outro lado, né? E eu acho que é essa pergunta que a gente tem que começar a se fazer. Como eu sou? Se eu tivesse nessa entrevista do SexyCast, como seria a minha thumbnail, né? Qual é a frase que vai definir essa conversa? Eu fui num podcast, por exemplo, e de repente a conversa foi pra um lugar do protagonismo, sabe? Seja protagonista da tua história. Você é único, sabe? Para de ser figurante, para de ser coadjuvante. Quando você morrer, vai passar um filme da sua vida na sua cabeça. E eu espero que você seja um baita de um protagonista, de uma protagonista, assim, tipo, que tu fale, caraca,
Olha isso aqui. Eu me orgulho, eu gosto de ver esse personagem na tela. Porque a gente não gosta de vilão morno, né? Aquela mocinha doce demais. Você fala, cara, não, eu quero ser um protagonista arretado. Uma protagonista arretada, sabe? Sim. Eu não tive medo, eu não tive vergonha de falar o que eu falava, me posicionar da maneira que eu me posicionava. Mudei, me transformei. Sabe? E eu tô muito num lugar eu tô dando muita importância ao lugar de cuidar de mim, ultimamente. Eu tô me pegando muito nesse lugar. Às vezes eu faço uma sobremesa pra mim na minha casa, eu tô comendo no sofá, eu faço... Caramba, eu me faço bem. Eu tô cuidando de mim. Eu sou boa pra mim mesma. Eu sou boa pra mim mesma. Tipo, Cara, eu me faço bem pra caramba, que bom, sabe? Eu tô aqui sozinha comendo a sobremesa que eu queria no sofá da minha casa. Então é isso, acho que é esse lugar também de ser a protagonista da própria vida, né? De se colocar nesse cuidado. Total, tu poder dizer que você foi bom pra você, né? É aquele lugar de... seja gentil com você, com o que você viveu, com os desafios que você tem. Não é fácil viver. E tá tudo bem que às vezes fique mais difícil. A vida é... picos e vales. E o que você tem que cuidar é dessa cabeça, para que quando tu passe por um vale, você esteja calmo para, agora é hora de me retrair. Não é retrair a palavra, é me proteger. Sim. Ficar mais... Me acolher. Respirar. Você é uma pessoa que eu percebi que tá um tempo afastada das redes sociais. Assim, afastada acho que não é a palavra, mas eu notei isso porque eu fui olhar o teu Instagram pra a gente montar o roteiro. E de repente eu já tava em 2019, assim, sabe, em 5 minutos. Falei, nossa, mas a Malu não é uma pessoa que posta muito? Não tem postado. Por quê? Você tá nesse momento de acolhimento? É um dilema, é um incômodo. E eu acho que veio pós-pandemia. Eu ainda não entendi o que é. Mas foi um afastamento, Eu fiz até um vídeo na pandemia, tá lá nos meus Reels. Reels. Ilegível o nome. Que foi um surto que eu tive numa noite, comecei a escrever, porque eu tava me cobrando horrores de ter que postar, porque começou a ser a única coisa que eu fazia no meu dia a dia. Porque eu tava dentro da minha casa, eu não tinha mais com como me comunicar com as pessoas, e eu ficava, tem que postar, tem que ver, tem que isso, tem que aquilo. Isso me gerou uma ansiedade enorme, e aí eu fiz esse texto e falei, vou filmar. Vai ser, acho que é algo que vai me fazer mudar aqui minha rotina, né? E filmei. E esse texto, ele fala exatamente desses questionamentos de... A gente tá no meio de uma pandemia, e eu tô vendo pessoas postarem que tá tudo bem. As pessoas estão muito felizes, as pessoas estão sempre bonitas, numa luz boa, estão sempre postando, sempre comentando, como se sempre estivessem fazendo algo. E eu não estava sempre fazendo algo. Mas eu também estava postando sempre alguma coisa. Um TBT, um ali, uma coisa ali, uma praia, um sol. E parecia que as coisas não tinham parado. E isso me incomodou demais. E aí eu coloquei essa minha ansiedade de, tipo, eu vi uma foto minha, queria postar e tinha que escrever uma legenda. Eu não sabia que legenda escrever. Sabe aquela hora que dá uma pane e você diz, eu não quero escrever uma legenda, eu não quero postar isso, eu não quero. Sabe, eu quero fazer outras coisas e também não podia. Então, eu tive essa virada aí e já tentei. Eu sei que o Instagram é um lugar livre, que eu posso colocar ali minha arte, meu pensamento. Só que eu não consegui ainda parar pra me dedicar pra isso. Não foi ainda minha escolha, minha prioridade. E eu comecei a levar isso como tudo bem, mesmo gostando de consumir. Então, por isso que eu ainda acho que é um lugar de descoberta pra mim. Eu ainda tô investigando o porquê que eu não gosto de postar, o porquê que eu quero postar, se eu me cobro muito. E que interessante, porque você começou dizendo que você é uma pessoa alegre, feliz, otimista. Então, a priori, você até teria um sexy energy, que é o que a gente chama aqui, pra poder fazer esse recorte de uma vida, mas por que isso incomoda, né? Essa contradição de... eu sou isso, mas não necessariamente eu quero ser isso todo o tempo. Mas também não tô muito disposta a me expor e compartilhar, talvez. Isso, eu tenho outra postagem também que eu fiz durante a pandemia, que eu me questiono. Será que eu tô fazendo bem a mim mesma e pros outros? Será que eu tô fazendo bem em querer sempre mostrar que tá tudo bem? Sabe? Não é, eu também não quero me mostrar mal. Não tô afim agora, sabe? Em algum momento eu vou estar, mas não é sempre. E aí eu tinha o dilema também de ver, de gostar de consumir. E aí eu ficava, gente, mas eu tô consumindo muito. Aí veio o vício, né? De querer saber onde as pessoas estão, de querer ver o que tá acontecendo no mundo. E aí gera uma dependência total emocional. Então eu ainda estou nesse caos. Adoro postar meus trabalhos.
né? Acho importantíssimo. Acho que é um lugar que dá pra ter lucro, né? Ter uma boa vida. A gente pode fazer o que a gente quiser ali. Só que ainda não foi um lugar que me deu muito prazer. Uma personagem que poderia ser sua, que tem a sua tessitura, uma personagem que você olha e diz, cara, isso eu faria muito bem. Eu contaria essa história. Sem dúvida, Fleabag. Gente, maravilhoso. Poderia estar filmando agora a minha vida. É muito bom, porque Fleabag tem esse lugar de uma confissão de uma liberdade sexual feminina, né? Sim. E o quanto a gente percebe que a gente tem um imaginário pobre nesse lugar. Quando foi que alguém me contou as histórias sexuais de uma mulher de 30 anos? Né? Exatamente. E as frustrações. E o que ela fez pra poder suprir aquilo que ela queria. Os erros e os acertos, né? E ao mesmo tempo hilários. Irônicos, eu amo isso. Você gosta mais de comédia ou drama? Ai, de fazer drama. Tá. De ver comédia. Eu gosto de... Ai, é porque eu acho que, assim, o drama, a tragédia, né, vamos dizer assim, tá muito perto da comédia. Eu tava falando sobre isso essa semana. A tragédia só acontece porque... A comédia só é comédia porque não foi uma tragédia. Porque chega ali no limite. Né? A comédia, às vezes, que foi até a situação que aconteceu, eu ia batendo o portão na cara de uma pessoa. E ao mesmo tempo eu segurei. E eu fiz, meu Deus, eu podia ter quebrado o nariz agora, ia mudar o dia inteiro da gente, ia ser um horror. Eu tava saindo do prédio. E aí a gente caiu na risada, porque foi ao mesmo tempo uma coisa muito... Então, assim, se fosse uma tragédia, a gente não estaria rindo daquilo. Então, eu acho que são coisas muito próximas, sabe? Eu gosto da mistura. Então, será que eu respondo o quê? Tragicomédia. Sou tragicômica, meu amor. Tragicômica. Quais são suas atrizes favoritas? Quem que você acompanha o trabalho? Ai, brasileiras, né? Brasileiras, Renata Sorrah, Andréa Horta, Adriana Esteves. A gente acompanhando agora essa nova geração, Alice Carvalho, maravilhosa em Cangaço. Acho que muitas. Sim. E essas mulheres, elas são referências para você por conta dos trabalhos de atuação, mas também por conta da postura delas de vida? Sim. Tu chega, por exemplo, a não seguir o trabalho de uma atriz porque tu não gosta muito da postura dela de vida? Então, me afasta um pouco, eu acho. Mas eu consigo recortar aquele trabalho. Porque, querendo ou não, eu tô me identificando com aquilo ali, com aquela entrega dela, né? E não o que ela tá fazendo durante a vida. Acho que eu admiro pessoalmente, aí sim, eu vou acompanhar, vou me emocionar mais, eu acho. Até mesmo se eu encontro, se eu vejo pessoalmente. Mas em questões de admirar um trabalho, eu acho que eu não misturo, não. E quais os objetivos futuros? E quais as personagens que você gostaria de explorar? Ai, personagens, eu nunca consigo ter uma definição do que eu quero, porque eu quero tanta coisa. Eu já tive... Que signo tá? Touro. Gente! Touro. Tem alguns gêmeos aí. Deve estar lá no meio. Algum planeta. Mas é porque eu acho que é o lugar do querer mais, sabe? Da intensidade, do fazer. Eu acho que é nesse lugar de touro que me leva a não decidir. Porque eu já tive minha experiência na comédia, eu já tive minha experiência na vilania. E foram lugares que eu amei fazer, sabe? Então, eu acho que me explorar em novos lugares é o que não me deixa decidir. Eu queria fazer uma super comédia romântica. Sim. Sabe? Eu também queria fazer uma mulher extremamente desfigurada. Sim. Entende? Me levar pra um lugar que eu não me reconheça em nada. Gostaria muito. Então, assim, eu ainda tô descobrindo, né, o que eu quero. Então, eu quero muita coisa. Eu tinha uma pira que eu sempre falava da espiã russa. Eu falava, nossa, tem alguma coisa nesse lugar de uma espiã russa infiltrada. Maravilhosa. Esse lugar, assim, de você tá no meio dos bolsonaristas e falando, tô colhendo informação, Ah, é assim que eles agem, o que eles comem, como eles se comportam, como chegamos até o terraplanismo. Essa é a linha do raciocínio, né, da pessoa. Você queria ter
um momento ali no meio como uma mosquinha, mas ao mesmo tempo com um mistério, com um envolvimento, um leve envolvimento pra entender até onde vai a coisa. Sim, eu sempre gostei de personagens que são infiltrados num sistema completamente diferente da origem ideológica deles, assim. E eu acho que também uma personagem que pode ser, eu acho que o topo dessa minha... Esqueci a palavra. Desejo? Não, da minha confusão de não decidir. Da Indecisão. Tá. Eu acho que o topo da minha escolha seria fazer uma personagem nordestina, assim, raiz, sabe? Onde eu pudesse mostrar, talvez, a minha história. Ali em Recife, Pernambuco, Nordeste. Eu acho que uma personagem assim ia me completar demais. E as outras seriam descobertas. É muito interessante, porque a gente tá falando, pra quem não é ator, pra quem não é atriz, a gente tá falando muito sobre quem nós somos e o quanto a gente se realiza quando a gente conta a nossa história, quando a gente começa a reconhecer, por exemplo, ídolos ou atores, atrizes, ou quem são as tuas referências dentro do mercado que você trabalha, que você fala, nossa, eu gostaria de ser como essa pessoa. Né? Aqui dentro, a gente fala muito dos 7 pecados capitais, porque tem um lugar da inveja, né, que te impulsiona para onde você gostaria de ver. Por que eu gostaria de ter isso, eu gostaria de ser isso? Porque tem algo aí que ressoa em mim. Então, a gente, dentro da metodologia, a gente fala do Sexy Spy, que é você buscar teus concorrentes, quando a gente tá falando de negócios, mas quais são o seu benchmark, quais são as suas referências de vida, para que você saiba para onde você tá indo, né? É óbvio que vai ter, no meio do caminho, você vai descobrir que você tem uma coisa única que essas referências não têm. Mas parte do nosso propósito de vida, seja pessoal ou profissional, passa por descobrir quem a gente é. Passa por... É um eterno vir para dentro, né? Então, para uma atriz contar a sua história, ou não só a sua história de vida, mas contar um pouco da história do lugar que você veio, né? É de alguma forma emprestar para o universo o teu olhar sobre você mesma, né? E dizem que, enfim, né? A gente falou de crenças religiosas. Eu já fui para muitos lugares em transe de ayahuasca. E eu já tive em conexões com o universo de realmente sentir que nós somos um fractal que está se conhecendo. Nós somos, de fato, quando tira a fisicalidade, quando tira a matéria, o que essa energia quer é se desmembrar para que a gente se autoconheça. Então, quando tu passa um dia conversando com uma amiga sobre alguma questão que te é cara, eu termino esses dias pensando, não há nada mais perto do meu propósito, enquanto existência, do que eu estar tentando elaborar o que está acontecendo comigo e o que aconteceu com a minha vida e com a minha jornada, como cheguei até aqui e como sou o que sou, né? Então, é bonito você falar que o lugar que você queria explorar não tá fora. Não tá fora. Tá dentro. É quase uma homenagem a mim mesma. Eu gostaria de fazer isso. Sim, por mim. Exato, de expor os meus sentimentos, o meu olhar sobre aquilo, né? Eu acho que não tem nada mais puro, nada mais real e mais compatível com o outro, né? Do que você mostrar quem você é. E acho que essa é uma busca, gente, pra quem tá nos assistindo, é uma busca constante. Mas existem técnicas, existem ferramentas para que você possa realmente entrar numa jornada de autoconhecimento. E você não precisa ir para rituais espirituais para entrar nessa jornada. Muitas vezes o seu negócio, a sua carreira profissional é uma maneira de você se conhecer, de você conhecer o seu propósito de existência. Então é legal que você esteja também buscando adquirir conhecimento, seja numa conversa de um podcast, seja numa mentoria, num curso, numa imersão, mas poder ir para um lugar com o objetivo de esse lugar vai me fazer ganhar mais dinheiro, talvez? Vai, mas esse lugar vai me contar mais sobre quem eu sou, porque lá a Aline vai me provocar, vai me fazer perguntas que vão me colocar de frente com quem eu sou,
Que é mais ou menos o que você vai viver quando vê o nosso episódio. Sim. Eu tô te fazendo uma provocação pra Malu, senta aqui e me fala quem que você é. E você vai ter que lidar com isso depois, como você talvez lide com um vídeo que você gravou, uma entrevista há 3 anos atrás. Completamente. E eu acho que esse processo de autoconhecimento, tu só consegue viver ele na sua plenitude quando você perde o medo, perde a vergonha, senta e se expõe. Senta e se posiciona. Às vezes, abre um stories e fala sobre alguma coisa. Abre uma caixinha de perguntas e cria uma entrevista com você. Com você mesmo. Exato, sabe? Esse tipo de exercício que a gente propõe aqui dentro com os alunos, para mim são exercícios importantíssimos para se fazer quando a gente quer sair de um ponto A para um ponto B profissional, mas também são exercícios importantíssimos para nossa evolução enquanto existência, né? Mas agora eu quero dar um turning point novamente. E quero falar sobre síndrome da boazinha. E a dificuldade de dizer não. Como é isso pra você? Ai, é um dos meus maiores questionamentos. Das minhas maiores fugas, vamos dizer assim. Porque eu tenho demais. Eu busco... se expor sempre é um lugar tenso, né? Tem gente que não liga. Eu ligo. Talvez por vaidade, talvez por medo. E essa síndrome da boazinha, né? Eu acho que faz parte de mim, mas eu não gosto. Eu busco me descobrir de outras formas. Porque... Calma, eu não tô conseguindo. Não, mas eu acho que, de verdade, é uma pergunta profunda. Eu acho que... Porque não é fácil de responder isso. Eu também tenho isso. E é óbvio que, no momento que antes da nossa entrevista, eu nos proponho a sermos mais mulheres do que meninas, eu tô fazendo uma proposição desse lugar. Sim. Porque eu nos conheço fora daqui. E sei o lugar que a gente vai e adoro ser a criança que eu sou. Mas tem alguma coisa que eu acho, e aí eu vou falar uma coisa que talvez eu me arrependa, mas... É como se a nossa educação nos domesticou num lugar de agradar, sabe? E eu acho que várias mulheres passam por isso, mas o fato de nós termos conseguido chegar em grandes lugares como atrizes, e o ator, essa arte de como eu vou seduzir a atenção das pessoas, como eu vou fazer todo mundo gostar de mim, eu sinto que durante muito tempo eu fui refém de agradar os outros. E eu tô tentando me libertar disso, mas é um exercício diário. É um exercício diário. E assim, pra você entender como que foi complexa essa pergunta pra mim, e que eu talvez não chegue numa resposta, minha psicóloga lançou um livro. E cada capítulo ela homenageia... Chamado Malu Falangola e a síndrome da boazinha. Tipo, chora! Tipo isso! Olha isso! Cada capítulo do livro é muito bom e representa uma das pacientes dela, né? Claro que não tem a identificação, são várias Marias, que ela nomeou dessa forma. E o meu capítulo, qual é o título? Uma pessoa muito agradável. Ai, que ódio! Vou dar de chocar a cara dela, mas eu te entendo. Mas foi assim, eu fui lendo, eu ganhei de presente o livro dela. É o mínimo, né, amiga? Depois de me humilhar. Depois de alguns anos de terapia, eu li, assim, eu lembro que eu tava no metrô. Eu lia 2 páginas e eu fechava. E eu ficava assim, ó. Eu dizia, gente, isso é a melhor coisa do mundo, mas pra mim tá sendo muito difícil. E eu lia, assim, eu dava pausas dramáticas, eu queria sublinhar todas as frases. Porque é exatamente isso que me acompanha, esse lugar, eu fui domesticada a isso, né? A ser essa menina, a ser essa mulher educada, agradável, que corresponde às expectativas que as pessoas esperam, né? E o mais legal é não corresponder. E quando você entende isso, vira um vício, mas ao mesmo tempo é um lugar muito perigoso também, porque você foi criada de uma forma muito ingênua. Né? E aí você entender que o mundo é perverso e que você desagradar é um lugar inseguro, então algumas coisas começam a mudar. E aí talvez a gente dê uma enrijecida, sabe? Então eu acho que a linha é muito tênue entre uma liberdade total e uma prisão.
de você se ficar se provocando num lugar que às vezes você não quer. Às vezes eu quero ser agradável. Mas e aí? Vou começar a me julgar. Porque eu vou dizer, mas eu fui a vida inteira, eu não quero ser agora. E aí você tem que analisar, balancear isso e colocar na sua vida de uma forma de novidade e ao mesmo tempo de fragilidade. Que eu sinto. Nessas horas, criar um personagem ajuda. Uhum. É nesses momentos que eu falo que a arte imita a vida e a vida imita a arte, porque eu acho que em várias situações eu preciso criar um personagem, porque esse personagem me ensina a ir pra um lugar que não é tão confortável. Uhum. Então, eu inclusive fiz uma protagonista que era CEO de uma empresa, da série lá do negócio. Sim. E eu lembro que tinha essa coisa de mulher poderosa CEO de uma empresa. E eu, com 25 anos. E eu lembro que eu tinha, sei lá, que fazer... Um dos meus primeiros takes foi um slow motion desses do tipo... cabelo, assim, e ficava horrível, porque eu ficava com um olho meio ruim, assim. Falava, é difícil pra mim incorporar esse lugar de eu sou uma mulher. Ainda mais naquela época. Mas eu não tinha, sabe? Já tô te pagando, querida, sabe? Você precisa ser uma mulher. Seja. Então, esse lugar de seja uma mulher me fez aprender sobre a mulher Aline. Uhum. Então, eu acho que algo que pode ajudar as pessoas, não só mulheres, né? Porque eu acho que homens também passam por esse lugar de o medo de desagradar, o medo de incomodar, né? Então, quando tu tá nesse lugar, a primeira coisa que eu sinto que tem que mudar é a tua relação com você mesmo. Uhum. Porque quando a gente é domesticada nesse lugar, eu sinto que parte da premissa básica da nossa educação foi: os outros importam mais do que a gente. Então, o desejo do outro, ou o que o outro quer, é mais importante do que o que eu quero e o meu desejo. Uhum. Então, a gente fala do exemplo da pizza, de alguém... qual é o sabor de pizza que você quer? Qualquer um pra mim serve. Não. Faz o exercício de falar qualquer pizza, qualquer sabor, sabe? Lombo com catupiry. Mas ninguém gosta disso. Foda-se, eu gosto. Sim. Então, eu sinto que a primeira regra que eu diria, assim, primeiro não é regra, mas insight, pra começar a fazer esse exercício de sair desse lugar, é tu construir um mundo interno onde você é a rainha e o rei do que você quer, de aonde você quer estar e por quanto tempo você quer estar. Sim. E aí você começa a se defrontar com o fato de que quando você tá ali, por mais que você tenha um mundo interno, você reage do mesmo jeito, né? Eu não sei se você já passou por situações de sair de uma situação e falar: por que eu fiz aquilo? Por que eu agradei? Eu tava odiando estar ali, eu tava odiando aquela pessoa. Muito, muito. Então, esse primeiro momento de tu fazer o exercício de: olha, eu já não gosto dessa pessoa. Então, deixa eu fazer o exercício de, pelo menos, não sorrir pra essa pessoa. Deixa eu fazer o exercício de... Tem pessoas... De determinar algo aqui, que seria diferente do que eu ia fazer antes. E que essa pessoa vai talvez dizer: eu não gosto de ti, Malu. Eu não gosto de... Por que tu não tá sorrindo? E tu bancar o lugar de falar: porque eu não tô com vontade. Porque eu não quero. A minha amiga fala assim: como falar porque eu não quero sem parecer um coice, né? Porque eu não quero. E esse não quero, tu só é capaz de dizer com a boca cheia porque tu tem um lugar de querer que tu respeita do teu limite. E tu não colocou outra pessoa ali. Sim. Então, tudo isso que eu tô falando é muito lindo na teoria, mas na prática, meus amores, boa sorte. Boa sorte, também digo isso. São muitos anos, é muita observação, né? Sobre você mesmo. Você tá numa situação de pressão e você tem que pensar naquilo. Meu primeiro posicionamento está sendo pensar sempre no botão do foda-se. Eu tenho que pensar até nos mínimos detalhes. Dá uma olhadinha na sua caneca, na frase. A sua liberdade está no foda-se que você não diz. Gente. Ela é tua, eu vou te dar. Ai, que maravilhoso. Eu vou todo dia ler ela. Exatamente. Vou até tomar um gole. É libertador o momento onde você se coloca em primeiro lugar. E eu não tô falando aqui de uma visão macro de individualismo, egocentrismo que a gente tá vivendo hoje na nossa sociedade. Eu tô falando da tua relação micro com você mesma e o quanto você é refém de uma segurança, porque você falou nesse lugar, né? Sim. É muito seguro quando todo mundo te ama. Eu juro, eu levei 30... Hoje eu tô com 32. Eu levei 30 anos agradando todo mundo. E eu me beneficiei muito. Eu tive uma vida muito maravilhosa por causa disso. Sim. Mas eu paguei um preço. E hoje eu começo a me dar conta dos preços que eu paguei.
E eu acho que por mais que a gente saiba que a síndrome do bonzinho existe um lugar feminino que é mais forte. Sim. Porque nós temos, de fato, uma educação que é um projeto para se submeter, né? Isso. Então, é mais fácil identificar mulheres que têm a mesma cura e estão passando pela mesma jornada de... Não quero mais ser essa menina. Eu não sou mais uma menina, não quero mais ser tratada como uma menina. Exato. Isso não significa que eu não sou uma criança latente e poderosa. Mas eu preciso amadurecer e ser a mulher para poder dar os limites que eu sinto que foram extrapolados antes. Exato. E é uma conta que chega. Esse preço, os limites que foram extrapolados, chega. Não é à toa que você fala, eu uso a arte para poder sentir muitas vezes as dores que eu não me permitiria sentir na minha vida pessoal. Sim. E aí até eu quero falar sobre uma situação que a gente viveu, que nós tivemos no mesmo processo teatral há 10 anos atrás, início de Rio de Janeiro, e nós vivemos um processo de assédio do diretor dentro desse processo. Sim. E isso foi muito marcante pra mim. Foi uma das primeiras vezes que eu sofri assédio no trabalho. E eu não entendi o que estava Eu acontecendo. ia falar exatamente isso. Eu não entendi o que tinha acontecido. Eu só fui reconhecer depois de muitos anos. E eu acho que eu fui reconhecer mesmo numa conversa que a gente teve, quando a gente se encontrou depois de muito tempo. Acho que a gente não se via desde esse processo. E a gente se encontrou e falamos sobre isso. E me veio, assim, uma sensação de que... Porque você falou da sua vivência e perguntou da minha. E eu te contando da minha, caiu uma ficha ali. Eu falei, aquilo não fazia parte do processo. Aquilo não precisava no processo. E aconteceu. E tanto que aconteceu que é algo que eu lembro perfeitamente. Eu não lembro de outras coisas daquele processo. Então, se aquilo me marcou daquela forma, é porque me incomodou muito. E hoje eu sinto de uma forma que me dá frio na barriga só de pensar. Sim. Sabe? Eu acho que é um lugar que todas as pessoas que já sofreram abuso, já sofreram assédio, esse timing que tu demora pra se dar conta do que tá acontecendo é um projeto também da nossa educação. Porque existe uma máquina de malícia quebrada. E a gente acredita que, no nosso caso, que cenas, é um prostíbulo, tá? Nós somos prostitutas, tá? Isso é um laboratório. Calma. Isso tudo faz parte da manipulação pra chegar no vamos ver, né? E que a gente vai sendo... Poxa, eu tinha 19 anos. Eu tinha também 21. Aí, E eu acho também que esse lugar de você sair da sua cidade e ir pra uma cidade maior... Completamente vulnerável. Completamente vulnerável. Completamente desesperada pra ser inserida aqui. Eu tava 1 ano e pouco, 1 ano e meio aqui no Rio de Janeiro. Eu queria trabalhar, eu queria entender o processo. Então, eu tava num lugar de ingenuidade e de vulnerabilidade completo. Completo. E tantas... Infelizmente, são muitos os acontecimentos dessa forma. Eu vou falar assim, eu devo ter umas 7 melhores amigas, assim, umas 15 conhecidas do Rio de Janeiro e de São Paulo, que passaram, não só atrizes, mas mulheres que passaram por situações no trabalho de abuso e de assédio e permaneceram ali sem se dar conta, porque o desejo por estar fazendo aquele trabalho era maior. Porque a gente tá num processo de cada vez mais legitimar a nossa carreira, né? Tá cada vez mais num entendimento de como eu posso ser uma mulher profissionalmente bem-sucedida. E a gente tá tendo que ocupar lugares que são homens, geralmente, que ocupam esse poder. E a gente tem cada vez mais ferramentas, graças a Deus, pra poder falar e identificar quando existe uma manipulação, existe um lugar... Quando você tá se perguntando, não tá certo, é porque não tá. Já tá na dúvida. Se tu tá na dúvida, com certeza, tu já tá assimilando que aquilo não é tão dúbio assim. Os homens hoje, os diretores, os chefes, os diretores de departamentos de empresas, né? Sim. É também uma responsabilidade dessas pessoas estar sempre afirmando que o que eles estão fazendo não passa por esse lugar. É uma responsabilidade de... Que nem a gente fala, você tá na rua sozinha, você tá caminhando numa calçada e você é um homem que tá vendo ao contrário, a rua tá deserta, atravessa a rua, meu irmão.
Atravessa a rua. Faça a sua parte. Exato. Quando a gente não fala de consciência de classe, consciência de gênero, isso. É de o que você pode representar e o quanto você não quer representar isso. E Exatamente. é tua responsabilidade lutar pra não dar essa sensação. Isso, né? Exatamente. São nessas atitudes que talvez eles foram... porque eles foram educados a irem até o encontro da mulher, né? A serem os vamos dizer assim, o provedor da segurança, né? Eu perto de você, você está mais segura. E que, na verdade, isso faz parte também da manipulação para chegar lá, né? Então, fazer o oposto disso, a gente tem que entender que a educação é reversa agora, né? Que não é o caminho que foi educado, é outro. E me dá muito, é muito angustiante pensar que... É muito bom a gente saber que o nosso diálogo hoje está muito mais aberto, que o acesso hoje é muito maior de adolescentes da idade que a gente tinha, né? Ou até mais novas. Podem entender isso, mas, assim, demanda também de uma atenção que é muito louco, é muito louco. Não, acho que eu não vou nem conseguir raciocinar tudo que eu ia falar agora. Mas você chegou a viver outras situações de assédio? Não. Eu penso nisso, não. Óbvio, né? Frases, brincadeirinhas aqui ou ali, que não são brincadeiras. Que hoje eu já sei cortar, hoje eu já sei me colocar, né? Mas durante anos aqui no Rio de Janeiro eu cheguei perdida e querendo. É como se eles comprassem sonhos, né? Eles querem comprar o seu sonho de alguma forma. Então eles utilizam disso, né? Então, mas eu nunca caí numa cilada grande, não. Eu acho que esse foi o acontecimento mais marcante mesmo. Ainda bem. Isso é um privilégio. Porque... é o que mais tem, né? O que mais... Qual que é o conselho que você daria pra alguma mulher que pode estar passando por isso? O que você diria? Ou pra uma mulher que passou, né? Por uma situação como essa, ou que pode estar passando. O que você diria pra essa mulher? Eu acho que, assim, dá medo. Mas eu acho que passar pelo medo, ou ir com ele... para qualquer atitude que seja dolorosa para você, que é o afastamento, ou a denúncia, ou abdicar de algum sonho, qual for que seja, faça. Porque não vai valer a pena depois. O preço é alto demais. O preço é alto e isso não vai mudar. O que você vai estar ganhando ali é muito maior do que aquilo que você está buscando. E o processo não vai ser esse. O final do processo não vai ser o que ela acha que é. Porque é tudo um jogo de manipulação. Então, enfrenta, denuncia, fala, dialoga, fala com alguma amiga, comenta sobre incômodo, não guarda pra você mesma, sempre expondo os seus sentimentos em qualquer tipo de trabalho, em qualquer tipo de situação, porque só assim a gente vai descobrir o que realmente é aquela situação, né? Um golpe baixo que o destino da Malu deu e que você deu a volta por cima. Rapaz... um golpe baixo. Uma grande frustração, um grande desafio. Alguma coisa que você falou, esse aqui é o fundo do poço. Fundo do poço. Assim, eu acho que diversas vezes nessas entre-safras que eu falei da carreira, né, vieram alguns desesperos. Em pensar que acabou minha carreira, nunca mais vou trabalhar, não vai dar certo, tenho que fazer outra coisa. Eu acho que eu já cheguei nos lugares bem difíceis. E logo depois eu consegui conquistar o que eu queria. Eu provei pra mim mesma que não. Eu levei não, mas uma hora eu levei um sim. Então, acho que esse tipo de situação pode ter sido uma... Porque, assim, a gente duvida muito de muitas coisas, né? Quando eu tava no Recife vindo pra aqui, eu duvidava que eu ia conseguir. Muita gente dizia, gente, loucura, não faz isso. Não vai dar certo, não vai dar certo. Vim e fiz. Uhum. Sabe, eu acho que isso também é outro exemplo. É coragem, né? Eu acho que você estava falando sobre o conselho que você estava dando para as mulheres e me veio também essa palavra que é coragem, sabe? A gente fala muito de coragem para ser sexy, mas antes do ser sexy tem um lugar de coragem de confiar. Coragem é muito mais sobre fé do que sobre certezas. Tem alguma reflexão que vem nesse sentido de trazer, quando você precisa de coragem, não é porque você sabe o que vai acontecer ali na frente. Você não sabe, às vezes não tem estrutura, não tem segurança, você não sabe. Sim. Dá medo. E é por isso que você precisa de coragem, é aquele salto de fé que eu confio e que o universo vai dar um jeito de
sempre me deu, então vai me dar de novo, né? Sim. Às vezes nem sempre dá, né? Também tem um recorte social aí que a gente tem que entender o nosso privilégio. Maiores conquistas profissionais e pessoais. Os picos da montanha. Maiores conquistas. Cada trabalho que eu fiz, eu ganhei algo, né? Mas eu acho que tive um boom com a Malhação, com a Sula. Acho que foi uma conquista muito grande. Dentro desse lugar de quando eu saí do Recife, muita gente dizia, mas você não vai conseguir, né? Você vai fazer Malhação? Você não vai. Porque o negócio é isso, né? Vai fazer Malhação, depois fazer Novela das 9. Tem sempre um roteiro. Aquela coisa, vai ter filho agora, né? E ter o filho, vai ter o segundo. É a mesma coisa. Essa coisa da Malhação, eu acho que foi um dos maiores. Que eu recebi muitos retornos, assim. Eu me senti muito completa como um trabalho, sabe? Muito reconhecida. Foi uma completude, foi muito bonito. E na tua vida pessoal, qual que tu acha que foi a maior conquista? Eu acho que está sendo a minha independência. Está sendo agora. Tô vivendo esse processo. Tô prestes a fazer 30 anos. Tô num momento de muita transformação. E me entendendo como mulher independente. Pessoalmente falando, financeiramente falando, profissionalmente falando. Eu tô nesse momento. E como você imagina a Malu de 40 anos? Como você se vê daqui a 10 anos? Eu prezo muito pela minha estabilidade financeira, porque me dá uma segurança total. Me dá um poder de fazer o que eu quero, de realizar meus desejos, né? Tem esse lugar. Eu não sou iludida. Eu não quero muito. Eu quero estar bem. Eu quero poder me agradar naquele lugar. Então, com 40 anos, eu acho que eu quero estar estável, como eu estou, podendo me agradar cada vez mais e realizadíssima profissionalmente. Podendo estar representando aquilo que eu quero, defendendo mulheres nordestinas, estando em papéis de poder, em lugares de poder, como uma mulher que vem evoluindo aí ao longo desses anos. E você se vê se dividindo entre a atriz e a empresária também? Completamente. Quero ter minhas empresas muito maiores, elas sendo muito mais lucrativas, né? E é isso. Tendo muito orgulho de todo esse caminho. Difícil. Sim. Árduo, mas muito prazeroso também. E você pensa em ser mãe? Sim, penso. Não agora, não é um desejo de agora, imediato, mas quero ter filhos. Acho que é uma transformação, assim, um outro passo, né? Um outro mundo. Hoje é esse meu desejo, mas eu também não bloqueio. Eu, daqui a 5 anos, decidi não querer ter. Pra mim não é um problema. Hoje eu tenho vontade de ter. Tenho convivência com minhas primas, minhas amigas que têm. Acho a coisa mais linda do mundo. Agora eu não quero, mas eu vou querer. E o que a Malu de 30 anos diria pra Malu de 20 e pra Malu de 10? Se tu tivesse que voltar nesse tempo e dizer alguma coisa pra você mesma. Pra de 20, eu diria... Minha irmã, abre teu olho mais rápido aí. Deixa... Não mosqueia. Não mosqueia, tu tá sendo meio lesa. Acorda, garota! Eu diria, porque eu fui muito espertinha com meus 20 anos em questão de trabalho, sempre agarrei com unhas e dentes, mas eu acho que no meu pessoal particular eu dei uma ralentada ali. A de 10 anos, eu diria que tá tudo certo, que vai se divertir, vai se descobrir. Eu não tinha medo de nada. Comecei a namorar com 13 anos. E falei pros meus pais. Eu era muito nova, eu fico pensando, meu Deus, 13 anos. Eu vejo uma criança de 13 anos hoje, eu faço, gente, eu já tava ali namorando. Então, assim, eu era bem autêntica. Eu acho que é isso, né? São as vivências. Aí, com 19 anos, a gente tava vivendo pra aquela situação. Então, com 20, eu queria ter entendido que aquela situação não tava certa. Eu não tinha esse entendimento, né? Então, eu acho que são essas percepções. Mas que bom também que a gente se encontrou e eu acho que as trocas servem pra nos trazer esses insights sobre o que a gente viveu. Exato. Né? Exato. E pensando nos 7 pecados capitais, pra finalizar essa entrevista, qual é o pecado que vai levar a Malu pro inferno? Ai, meu Deus.
Olha, a senhora falou que com 13 anos a senhora já tava namorando. Será que é luxúria? Será que é luxúria? Eu acho que será que ela vai ter... Eu tô pensando aqui, será que ela vai ter coragem de admitir? E eu falei que eu faria Fleabag. Exatamente, tá muito claro, mas vamos deixar ela falar. Será que olha, luxúria seria algo bem reverente pra minha caminhada. Eu vou te dar o benefício de falar, vamos deixar a luxúria, porque ela já tá aqui dizendo. Ela já está, Ela né? já foi dita. E será que eu vou pro inferno por causa da luxúria? Ai, querida, só se o diabo for um gato, eu vou. Cara, ai... De todos eles, assim, o que você fala assim, puta, Aline, eu sou muito vaidosa, ou, sei lá. Eu acho que é a vaidade. Eu acho que tá nesse lugar também de uma pessoa muito agradável. É a vaidade. Sim, é isso também. Eu vou pro inferno por causa disso também. Vamos juntos. Vamos juntos. Ou então não, a gente conversa até lá e podemos melhorar. Porque eu acho que a vaidade é um lugar que é foda. Então, a gente também teve uma educação muito ensimesmada na nossa imagem. Então, assim, é difícil você abrir mão desse lugar. É difícil você desconstruir esse ego, né? Sim. É difícil você parar de passar a mão no cabelo, Sim. entende? Tipo, o profundo está na superfície. E é isso, assim, você fala, cara, como que... Mas também eu fui moldada, fui construindo esse lugar e acho que tem um lugar da vaidade que eu também não quero mais desconstruir. Não, que é benéfico, eu acho completamente. Poderíamos ser muito mais ingênuas ou frágeis se a gente não tivesse essa vaidade. Eu acho que ela nos completa em algum ponto. Mas aí vem o limite, né? Eu acho Exato. que a gente só não pode ultrapassar e nos anular com ela. Porque ela traz uma anulação, né? De você ter medo de ser quem você é. Então, acho que é nesse ponto. É balancear pra eu não me perder nessa vaidade. É isso. E é muito bom ter você falando isso no final, porque a gente tá todo o tempo falando dos 7 pecados capitais pros nossos alunos, né? Porque, de fato, são os itens que eletrificam e que a gente pede que o aluno pense, né? Nos 7 pecados capitais, nas 7 sensações da criança interior. E algo que é muito basal do humano, senão a Igreja Católica não teria dito pra gente, tome cuidado, porque aqui moram os vícios humanos. Mas é essa pitadinha de... Claro que a vaidade também nos coloca no lugar que estamos, mas existe um limite onde ela acaba nos aprisionando num lugar que nós não somos. E aí tu fica tentando defender uma vitrine que não se sustenta, né? Uma casca de um ovo que tá vazio. Exato. Assim como todos os outros pecados, tem um lugar que serve pra nossa jornada e tem um lugar que nos aprisiona dentro da nossa jornada. Exatamente. Malu, um prazer conversar contigo. Eu amei demais, demais. Que papo delícia. Foi. E você é maravilhosa. Você tá linda aqui, falando muitas coisas importantes. Eu tô muito feliz. Eu acompanhei bem agora esse processo do podcast, desde do convite, né? E eu fiquei muito impressionada como que você tá potente, tá inteira aqui, falando sobre assuntos muito relevantes. E eu estarei aí acompanhando, divulgando o que Sim, for gente, possível. curte, comenta, compartilha, escreve aqui ideias dos próximos convidados. Eu tenho certeza que as coisas que a Malu trouxe, 1, 2, 3, 4 insights que você possa falar, putz, é disso que eu tô precisando, é desse lugar que eu preciso sair. Olha o que ela escolheu, olha como ela tá montando a estratégia de vida dela. Faz sentido pra mim isso? Então bora. É isso. Muito obrigada pelo convite, tô muito feliz.